Oi? Tá certo? Então, boa noite a todos. Nós, com alegria, com prazer que recebemos, que nos encontramos mais uma vez aqui na nossa casa. Boa noite também àqueles que nos acompanham pela internet. Então, a gente vai iniciar a nossa noite lembrando dos nossos recadinhos, dos trabalhos aqui da casa, tá? Com relação aos nossos horários, às nossas palestras, acho que todo mundo já sabe, mas quem tiver alguma dúvida, ali fora tem todos os horários da palestra, dos plantões, evangelização infantil. Então, se tiver alguma dúvida, é só consultar aqui fora, tá? Então, nós vamos lembrar dos nossos trabalhos. Às sextas-feiras, às 19h30, nós temos os trabalhos, o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, quem quiser comparecer, quem tiver um familiar, uma pessoa conhecida, ou seja, um familiar ou um dependente químico, é só comparecer ao grupo. É um grupo de apoio, não é um grupo de terapia, é um grupo de apoio para a gente vir aqui compartilhar as nossas dificuldades, as nossas soluções também, tá? Então, estão todos convidados. Temos o trabalho da área social, as cestas básicas, que nós entregamos todos os meses. A gente está renovando aí as famílias. Esse ano a gente vai estar aumentando para 70 famílias. Então, também estão convidados a conhecer. A entrega é sempre no segundo sábado do mês, às 9h30, 10 horas da manhã. Tem uma palestra pequena para as famílias. Eles recebem o passe, depois tem um lanchinho e depois a gente entrega as cestas básicas. Então, quem quiser conhecer também, fique à vontade. E o trabalho de entrega de lanches, que acontece todos os sábados, às 17 horas, né? O grupo se encontra aqui às 17 horas, prepara os lanches e depois vão entregar ali nas imediações do Carandiru e Tietê, né? Entre Carandiru e Tietê. Quem quiser participar também, é só comparecer aqui todos os sábados, tá bom? Já está acontecendo aqui o curso básico de doutrina, o primeiro ano. Está sendo às quartas-feiras e iniciou agora no dia 20 de fevereiro. Mas alguém ainda, se tiver interesse, passar no plantão e conversar com a Sandra, tá? Que acho que ainda... Também aos sábados, à tarde, né, Silvio? Então... Tem essas duas opções, tá bom? Só lembrando a todos desligar o celular ou colocar no silencioso para que nada quebre aqui a nossa harmonia da noite, tá bom? Então vamos nos preparando agora para a nossa prece inicial. É importante a gente procurar ir se acomodando, procurando uma posição confortável na cadeira, relaxando os nossos pensamentos, o corpo, e procurando deixar os nossos pensamentos, os nossos problemas lá fora, para que possamos estar inteiramente presentes aqui nessa noite. Porque é dessa forma que a gente consegue entrar em sintonia com os amigos espirituais presentes, que nos apoiam, que nos amparam, e com todas as bênçãos, as energias, que eles tão carinhosamente nos preparam para nos receber. Então, vamos manter os nossos pensamentos tranquilos, o coração aberto, a mente aberta. E com esses pensamentos nós vamos dirigindo o nosso pensar, o nosso sentir a Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus,
Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão. Eles que nos proporcionam tantas e tantas oportunidades de crescimento, de evolução. E a eles que agradecemos poder estar aqui hoje, poder estar aprendendo mais, reciclando as nossas ideias, revendo as nossas condutas, os nossos pensamentos. E assim também estarmos recebendo aquele amparo, aquele apoio que tanto necessitamos. Cada um de nós, dentro das nossas necessidades, dentro do nosso merecimento, vamos aqui encontrar aquilo que necessitamos. Então, nos mantendo nessa sintonia, nessa harmonia, nós vamos dar início à palestra da noite. Obrigada, Senhor. Então, nós vamos convidar a nossa palestrante, a Simone. Hoje ela vai tratar um tema, hoje, este mês de março, que é o mês comemorado, o mês da mulher, o tema é relacionado, né, Simone? Então, que você seja muito bem-vinda, seja muito feliz na sua palestra, tá? Você faz essa obra de caridade? Tá bom assim, acho que não vou quebrar nada, né? O tamanho é duro. Gente, boa noite, sejam bem-vindos à casa. A gente está aqui para tocar num tema, num texto específico do Chico, que diz sobre a feminilidade, sobre o papel da mulher, sobre a caridade. E a gente começa lembrando algumas questões que valem a pena nós retomarmos. Para alguns podem ser novidade, para outros não. Através da codificação de Kardec, sobretudo através do Livro dos Espíritos, nós temos aquele esclarecimento misericordioso que ele deixa para a gente, de que o espírito não tem sexo. Nós vamos evoluindo à medida que precisamos, ocupando o corpo e vivenciando as experiências e as histórias que precisamos para aquela encarnação. Essa é a primeira informação que precisa entrar no nosso coração, porque ela amplia em nós a noção de justiça divina. Significa que vamos evoluindo, crescemos, caímos, tornamos na jornada, naquela situação corporal, naquela situação social, naquela situação familiar que nós precisamos no momento. Quando o aprendizado cessa, nós iniciamos outro aprendizado em outra circunstância. Eu tenho a alegria de trabalhar num centro pequenininho também, em Perdizes, e a gente lembra as pessoas, os alunos, as pessoas que vão à casa, de algumas questões muito básicas. Quando nós encarnamos cheios de imperfeições. Quando desencarnamos, às vezes carregamos o dobro delas, porque a gente não conseguiu colocar em prática o que a gente precisava em termos de entendimento. Mas, sobretudo, gente, um dos grandes motivos pelo qual a gente perde a encarnação é a falta de carinho e respeito, que depois, lá na frente, vai dar em falta de amor, em algum momento, em relação a si próprio e em relação ao próximo. Por isso, vale lembrar que cada um está onde precisa, vivenciando os sonhos, as quedas, as esperanças, que construiu para si próprio em outras encarnações. Não existe injustiça no mundo. Existe aquela justiça que nós ainda não compreendemos. Existe aquela justiça que vai nos responsabilizar por tudo que fizermos, de bom ou de ruim. A Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, maravilhosa como sempre, ela diz o seguinte: nós encarnamos para amar, só para isso, só para aprender a amar. Vamos aprendendo a amar o nosso círculo pequeno, família, vamos crescendo amigos, vizinhos e vamos ampliando. Claro que tudo numa encarnação só fica um pouco difícil, mas a gente vai crescendo e tornando a humanidade inteira a nossa grande família, que é o nosso grande desafio. Entender que o que acontece em Singapura me diz respeito também aqui, apesar de eu nunca conhecer aquela realidade ou aquela pessoa.
E ela lembra, gente, que o amor é a única forma que nós temos de aprendermos o que precisamos, no corpo que estivermos, no local que construímos para nós. Ela lembra uma frase que eu acho que a gente precisa dela todo dia de manhã, quando acorda. Ela diz o seguinte: os bons precisam do nosso amor, merecem o nosso amor, e os maus precisam dele. Então, nós estamos, entre aspas, condenados a, da hora que acordamos, à hora que dormimos, realizarmos um aprendizado de amar. Esse aprendizado, ele vai estar vinculado àquela situação na qual eu fui inserida, seja um corpo feminino, seja um corpo masculino, mas sempre lembrando que somos chamados exatamente porque somos irmãos a compartilharmos ensinamentos, experiências, vivências. Não existem coisas que só são pertinentes ao homem ou só são pertinentes à mulher. Na verdade, todo relacionamento envolvendo duas criaturas, seja um relacionamento amoroso, amistoso, familiar, eu costumo falar que é mais ou menos como dançar tango. A gente só dança tango se eu avançar 2 passos na direção da pessoa e ela souber recuar. Quando for a vez dela avançar, eu tenho que saber recuar também. Senão a gente cai. Na verdade, o que a gente está fazendo nas encarnações é querer avançar sempre, sem lembrar que a gente tem o espaço para recuar quando o outro vem na nossa direção. Então, lembrando, estamos onde precisamos, construindo as histórias que construímos para nós lá atrás e que agora estamos recolhendo. Temos na vivência nossa diária o amparo da espiritualidade em todos os sentidos. Não existe acaso. Nós estamos numa doutrina que mostra o tempo inteiro que existe tudo, para tudo existe uma causa. E essa causa é justa. É essa causa que vai trazer para os nossos corações a certeza de que, esteja onde estivermos, estamos sustentados na medida em que fazemos também a nossa parte. Não adianta esperar da espiritualidade ou do outro algo sem que eu faça a minha parte também. A espiritualidade superior não faz por nós o que é tarefa nossa na construção da nossa evolução. A candura feminina, a doçura, o entendimento, a sensibilidade também estão presentes no homem. Assim como a força, essa função protetora masculina também está presente na mulher. Vamos construindo em contato direto para que a sociedade elabore conceitos de respeito a ambos. De respeito a toda a criatura, não porque ela seja mulher ou porque seja homem, mas é porque é filho de Deus. Nós temos que entender a nossa vivência, a nossa construção dessa forma. Porque todos nós somos criados simples e ignorantes. Significa que nós começamos do zero, na moralidade e no entendimento intelectual. E vamos crescendo à medida que vamos evoluindo em cada encarnação. Então significa que é o que a gente lembra nas aulas. É como uma correnteza, gente. Na hora que a gente nasce, a gente está no comecinho dela. A correnteza, ela só vai para um lugar. Ela vai para Deus. É o nosso destino chegarmos até lá. Não vamos ser perfeitos, porque perfeito só Deus. Se fôssemos perfeitos, seríamos como Deus ou um outro Deus. Vamos ser perfectíveis, que é o máximo da perfeição que nós poderemos alcançar como criaturas imperfeitas que somos. Mas nós vamos nessa correnteza. O problema é que a gente é tão danadinho que resolve remar no sentido contrário. Vai fazer com que a gente não chegue no destino final? Não. Só vai fazer com que você chegue um pouquinho mais estrupiado, cansado, machucado, mas vai chegar do mesmo jeito. E aquelas criaturas que se deixaram levar, que entenderam o percurso e que chegam primeiro, chegam mais aliviadas, chegam mais fortalecidas. Então, gente, o nosso destino, como criatura divina, é chegarmos até o Pai. Uns escolhem trajetos difíceis, outros escolhem trajetos um pouco mais tranquilos. Porta estreita, porta larga, que a gente fala tanto. Significa que são escolhas, através de uma coisinha chamada livre-arbítrio, que quanto mais nós conhecemos, mais se amplia. Jesus falava o tempo inteiro: a quem muito tem, muito será dado. Significa que quanto mais nós conhecemos, não dá para voltar. Não dá para a gente dizer agora, eu não sabia que não podia fazer. Ou não tinha noção, ninguém me contou que eu tinha que perdoar meu irmão. Então, gente, como diz uma aluna minha, não dá para a gente voltar a samambaia agora.
daqui para frente. A gente, às vezes, o peso da responsabilidade é tão grande que a gente quer puxar a cordinha e dizer assim, agora eu quero descer, agora eu não quero mais saber, agora eu não quero mais entender. Mas não tem jeito, é para frente, nós vamos para frente. E cada vez que a gente recolhe o aprendizado devido, esse aprendizado fica em nós na forma de virtudes. Cada vez que eu recolho o aprendizado devido, eu cresço em mim uma parte muito boa e diminuo uma parte muito ruim. Não há espaço na criatura para dois sentimentos conflitantes. Quando cresce um, o outro diminui. E vai ser sempre assim. Quando eu cresço em orgulho, cada vez mais orgulhoso, eu diminuo em humildade. Cada vez que eu cresço em egoísmo, eu estou diminuindo o altruísmo. Então, a nossa tarefa diária é construir dentro de nós o espaço necessário para sermos receptáculos de virtudes e não de defeitos. Defeitos a gente já traz bastante. Mas eu acho um dos ensinamentos de Jesus mais bonitos e mais esperançosos que fica para nós, que está no Evangelho de João, ele deixa de uma maneira muito generosa a seguinte mensagem: nenhuma ovelha que meu Pai me confiou vai se perder. Significa que não importa onde nós estejamos, não importa o que façamos, não importa as escolhas que façamos, ele vai buscar cada um aonde estiver. E às vezes vai buscar numa condição muito sofrida. E aí a gente lembra o valor da dor. Espírita, sempre espírita engraçadinho, né? Acha que a gente pode sempre jogar para a próxima encarnação o que tem para fazer hoje. E acha que a gente vai quitar tudo sofrendo. A Heloísa Pires, que é a filha do Herculano Pires, é o melhor tradutor que nós temos de Kardec. Numa palestra lá na casa, ela foi muito generosa e lembrou que o Espiritismo não faz apologia ao sofrimento. Não é pelo sofrimento que a gente evolui. Ela fala que se fosse sofrer, a gente quitava tudo, a gente sentava na cadeira do dentista e fazia 3 canais sem anestesia. Aí você quitava todas as suas dívidas, você ficava tudo resolvido. Não é assim, gente. Não funciona pelo sofrimento. Funciona pelo aprendizado que nós tiramos de cada vivência que temos. Significa que só uma multidão de pecados, para ser coberta, ela só pode ser coberta por uma outra multidão, que é de amor. Significa que cada ato que eu faço errado não necessariamente corresponda a um outro ato errado na minha direção. Eu posso corrigir tudo que eu faço pelo amor. Eu não preciso passar pela dor. Mas se tiver que passar, bendita seja a dor que faz a gente sair da onde está, do acomodar que nós estamos, e vamos buscar a solução para aqueles problemas que nos afligem. Eu não sei vocês, não conheço. Conheço poucas pessoas na casa que eu trabalho que foram parar no centro por alegria pura. Muitos de nós, se não todos, viemos com problemas, inquietos, angustiados, buscando soluções. É a segunda vez que eu venho à casa, com muita alegria, e eu, assim, mineira, chego 3 horas antes a qualquer lugar. Então eu fico vendo as pessoas chegarem. E assim, também mineiro, né, adora pescoçar o rosto alheio. E a gente vai vendo as histórias, vai tentando adivinhar o que passa na cabeça, os problemas. As pessoas que chegam já vão fazer uma prece, aquelas que vão contar como passou o dia. Elas vão compartilhar, lembrando sempre que esse é um espaço muito abençoado, onde o silêncio é muito importante. Então, às vezes, até o sussurro é uma forma de terapia, uma forma de contar, de reencontrar. Gente, nós somos muito generosos. E temos que aprender que essa generosidade precisa chegar para o outro também. Temos que aprender que tudo que nós construirmos em nós, em termos de evolução, qualquer coisa, precisa ser levado ao outro. Essa boa palavra que nós damos numa casa espírita, uma boa noite, um cede o lugar, é delicioso ser espírita na casa espírita. Lá fora, o bicho pega. Lá fora, se a gente puder passar por cima, a gente passa. Mas já é um aprendizado, já é um começo. A gente tem que começar de algum jeito. Tudo que a gente aprende na casa espírita, não é que a gente saia fazendo propaganda do espiritismo. Você tem que ir lá, porque tem que ir lá, é a única solução. A melhor forma da gente levar o bem que a gente recebeu e que esse bem possa esclarecer outras mentes, é pelas nossas atitudes. Emmanuel falava uma coisa muito bonita: orar é fundamental. Mas a gente precisa lembrar que a melhor oração que a gente pode oferecer a Deus em todos os momentos são os nossos atos.
E os atos refletem exatamente aquilo que nós temos no coração. Então a gente precisa cuidar não do que vem de fora, mas do que a gente traz no coração. Quando nós rezamos o Pai Nosso com os alunos lá no centro, a gente lembra exatamente disso. Que Deus nos livre de todo o mal, mas não do mal externo. Que Ele nos livre do mal que ainda trazemos no coração. Porque é Ele que nos vai afinizar com todo o mal que estiver fora. Se nós não temos o mal dentro do nosso coração, se nós não temos as imperfeições, o mal lá fora vibra numa frequência tão baixa que não chega nem perto. A gente sempre imagina que as tentações, o mal, os problemas, as dores, estão sempre fora. É delicioso a gente culpar o outro. Mas está na hora da gente buscar a rédea e responsabilizar nós mesmos. Jesus, vocês já imaginaram Jesus sendo tentado? Algum espírito tentando obsidiar Jesus, tentando levar? Eles vão ficar roucos, gente, vão perder a fala, mas não vai adiantar. Porque ele não tem dentro dele essa maldade que vem de fora. Nós vamos chegar nessa condição. E Jesus deixou 2 recursos maravilhosos, que a gente finge até hoje que não é com a gente, mas está na hora da gente acordar. Um deles é o amor incondicional. E esse amor incondicional gera uma coisinha chamada perdão. Duro, né? Perdoar não é brincadeira. E Jesus disse que a gente tinha que perdoar. E ainda acrescentou 70 vezes 7. E aí eu falo para os alunos lá no centro, eu adoro piorar a situação, né? Então deixa eu piorar um pouquinho também. Além de 70 vezes 7, ele mandou perdoar os mesmos pecados. Significa que o fulaninho que errou com você, e você fala para ele assim, ó, te perdoo, mas não faz de novo, ele vai fazer de novo. E você vai ser chamado a perdoá-lo da mesma forma. Nós, gente, erramos várias vezes no mesmo quesito. Se não fosse assim, a gente não estava encarnado aqui. Eu tenho uma conhecida que ela fala que ela veio encarnada errada. Ela deveria estar num planeta melhor. Então ela deve se queixar no departamento de encarnação. Porque realmente aqui, gente, é um planeta de pessoas que estão tentando, que estão na jornada, que caem, que levantam, que são imperfeitos. É exatamente isso. E para a gente evitar novas quedas e nos mantermos o mais tempo possível no caminho do bem, nós precisamos do perdão. E nós precisamos por um recurso muito simples, que nós ainda não nos demos conta. Não é só pela libertação que o perdão provoca. A gente sempre fala nas casas espíritas, quem perdoa está livre, está liberto. E quem é perdoado está na dívida. Não é só por isso, é também por isso. Mas, gente, principalmente, porque eu não sei se vocês já repararam, todo o mal do mundo, todo ele, de todas as existências, reside em 2 fontes que nós precisamos secar de uma vez por todas. Uma delas é o egoísmo e a outra é o orgulho. Qual é o papel do perdão nessas 2 situações? Quando eu peço perdão, eu luto contra o meu orgulho. Quando eu perdoo, eu luto contra o meu egoísmo. Por isso o perdão é tão renovador. Porque ele tira de mim as 2 maiores chagas que a gente constrói na vivência. Não é fácil. Deus não espera que a gente acorde, embora deveríamos, da noite para o dia. Ele está ali esperando que todo o esforço que a gente faça leve a gente para esse caminho do perdão. Vamos conseguir com uns, outros ainda não. Mas o importante, gente, como diz o Hermínio Miranda, que é um outro autor que eu aconselho vocês a lerem sempre, ele diz o seguinte, quando nós desencarnarmos, nós não vamos ser avaliados pelo bem que nós fizermos. Porque poucos de nós vão conseguir efetivamente ter a consciência tranquila de que fizeram o bem. Nós vamos ser avaliados, entre aspas, por toda a tentativa que nós fizermos na direção desse bem. Significa que nós vamos cair muitas vezes, vamos fazer coisas, não sei vocês, mas eu pelo menos 50 vezes por dia faço coisas que depois eu paro... Sou espírita, não dá mais para fazer. Mas a gente acorda e retoma o caminho da onde errou. Retoma da onde caiu. Essa é a grande alegria que a gente pode oferecer dentro do Espiritismo. O Espiritismo não prega culpa. O Espiritismo prega responsabilidade. A culpa, gente, é olhar para trás. É ter os olhos na nuca e ninguém nasceu com os olhos na nuca. Nasceu com os olhos na cara para olhar para frente. E para frente está a responsabilidade. Eu fiz errado. Por ignorância, por orgulho, por prepotência, o que for. Agora na frente, todo dia, eu tenho chance de fazer melhor, ou pelo menos diferente, daquilo que eu fiz. Todos os dias, eu tenho a chance de oferecer o meu melhor.
ainda que esse meu melhor está muito longe da imperfeição. Mas a perfeição mesmo, a perfectibilidade nossa, vai continuar estando longe se eu não der o primeiro passo naquela direção. Então, de longe, de eterna, ela passa a ser longe. De longe, ela passa a ser um pouquinho mais perto. E assim a gente vai construindo o melhor que a gente pode em todas as encarnações. O Emmanuel nos alerta por uma questão muito difícil da gente refletir, porque nos responsabiliza por absolutamente tudo que a gente faz. Que é o seguinte: quando nós desencarnarmos, a nossa consciência vai apitar em várias situações. Olha, você não fez isso, fez aquilo, tudo mais. Não é só o mal direto que nós vamos ser responsabilizados, ou seja, caso o mal direto a alguém, mas por todo o mal que há de vir de um bem que eu não fiz. Todo gesto pequeno que eu poderia ter feito e não fiz, e que dele decorreu alguma situação ruim, eu sou responsável também. Então não basta não fazer o mal, é preciso a todo instante fazer o bem. Lembrando que o bem está ao alcance de qualquer criatura, homem, mulher, rico, pobre, jovem, criança, idoso, está ao alcance de qualquer um. Porque o bem, gente, é muito maior do que um gesto que a gente imagina que tem que ser enorme. Uma doação financeira, eu tenho que conversar com a pessoa 3 vezes a cada minuto. Não é só isso, gente. É oferecermos o que nós temos de melhor no coração. Lembrando que não existe acaso. Se aquela pessoa apareceu na nossa vida, naquele momento, naquela situação, é porque nós temos o recurso de auxílio. Não oferecer esse recurso é omissão. E nós somos responsabilizados por isso. Isso quer dizer que ninguém espere ter a vida correta e perfeita para ajudar o outro. Nós temos lá na casa um assistido que quer muito trabalhar na casa, mas ele diz que primeiro ele tem que resolver a questão do banco, a questão financeira, estabilizar a questão financeira para poder trabalhar na casa. E aí a gente fala assim, bem-vindo ao clube, todos nós temos problemas, todos nós temos questões. Deixamos em casa problemas enormes para vir para cá. Nós não esperamos ter a nossa vida resolvida, porque também tem essa, quem vê de fora fala assim, você é espírita ou você trabalha numa casa espírita, você não sofre nada, né? Nada te dói. Então, gente, a gente não é uma ilha de isenção, senão Deus não seria justo. Nós somos aqueles trabalhadores que têm consciência de que precisamos passar por determinadas situações e pedimos auxílio a Deus para que as nossas quedas, não sejam estacionamentos diretos na parte mais baixa. O Divaldo Franco fala uma frase muito bonita. Ele diz que o pensamento neste planeta ainda é um pensamento ruim. Nós podemos ter um pensamento ruim. O que nós não podemos é mantê-lo. Então, o pensamento é tão rápido que ele vem. Quem dá guarita é aquele coração que se afina com aquele pensamento. Então, às vezes, basta você se ocupar, sacudir a cabeça, se ocupar com uma outra coisa, mexer em outra coisa, esse pensamento vai embora. Mas o que acontece conosco, povinho, é que a gente alimenta esse pensamento. E fica, às vezes, 10, 15, 20 minutos, meia hora, matutando naquela situação ruim. Nós estamos gerando energia à nossa volta. E essa energia não é tão boa. Somos responsáveis por ela, porque foi o nosso pensamento que gerou. Entender as nossas imperfeições é o primeiro passo para a gente corrigir. Entender a imperfeição do outro é o primeiro passo para a gente aprender a amar. Eu vou pedir licença para encerrar com o Pai Nosso, que a gente reza lá na casa, agradecendo a inúmera... É delicioso dar palestra em casa espírita, porque todo mundo tem que ser paciente, é o primeiro quesito. Então eu agradeço a paciência de vocês. E vou pedindo então essa generosidade ampla de vocês para rezar esse Pai Nosso, como eu rezo com os alunos, como eu rezo no Evangelho. Lembrando sempre que às vezes nós repetimos o Pai Nosso de uma maneira muito maquinal, sem nos darmos conta da importância de cada palavra. Cada ensinamento, eu costumo brincar com os alunos que é um compromisso muito sério que a gente faz com Deus. Nós nos empenhamos, nós colocamos, nós prometemos, nós pedimos. É tão sério que lá na casa a gente ofereceu um curso sobre o Pai Nosso, que durou 3 meses. Então, assim, nós realmente procuramos mostrar o poder daquela oração, que é enorme, gente, é realmente muito importante. Aí tem um aluno meu que ele diz que agora ele só reza Ave Maria, porque o Pai Nosso é muito sério. Gente, então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecendo a essa espiritualidade que nos acolhe e vamos dizendo a Deus, por excesso de misericórdia desse Pai infinito, agradecidos que somos em silêncio. Pai, Pai nosso que estais no céu, Senhor, estais em toda e qualquer parte.
santificado o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, de luz e de sabedoria. Seja feita, Pai, a tua vontade antes da nossa, assim na terra como ela é feita em todos os pontos da criação. O pão nosso de cada dia nos seja dado hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, do mesmo jeito em que todos os dias nos esforçamos por perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe entregue a nenhuma tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal, mas, sobretudo, do mal que ainda habita nos nossos corações. Porque só vosso é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, bom tratamento e bons passes para todos. Então, agora temos a oportunidade de partilhar com a Simone os nossos pensamentos ou as nossas dúvidas. Se alguém quiser fazer uma colocação, só levantar o dedinho que eu vou até aí. Olá, boa noite. Não é uma pergunta, é só um comentário. Achei muito bacana a gente ter um olhar para as pequenas atitudes, né? Como você disse, a gente pode se esforçar constantemente, a gente tem a oportunidade de constantemente estar mudando nossas atitudes nas pequeninas coisas, né? Acho que isso dá uma transformação na nossa frequência fantástica, né? Às vezes a gente fica buscando uma caridade gigantesca, né? E não alcança, né? Mas tem ali a oportunidade para as pequenas coisas o tempo todo, né? Obrigado. Como é seu nome? É Sérgio. Então, Sérgio, o copo, para ele ficar cheio de virtudes, ele depende de cada gota que a gente ponha. Não dá para a gente derramar uma água inteira se a gente não for devagarzinho, colocando o melhor que a gente pode. Esse melhor não precisa esperar uma nova encarnação para fazer. Cada minuto, cada gesto, cada decisão que eu tomo na direção do bem é uma decisão que volta para mim em crescimento interno. Chega um ponto, vai chegar, eu tenho certeza, confio, em que a gente nem vai perceber que está fazendo o bem, de tão automático, de tão interno, de tão nosso, que a gente já não começa, porque a gente ainda tem aquela coisa, né? Eu faço alguma coisa pequenininha, e aí depois que eu percebo o que eu fiz, eu falo, nossa, olha só que delícia que eu sou. Então a gente vai parar com essa coisa e vai perceber que o bem, como você falou, ele está ao alcance de toda a criatura, nos pequenos gestos. Até porque nós somos pequenos, não conseguimos ainda fazer grandes coisas. Mas para construir grandes coisas, nós precisamos das pequenas. E eu gosto de lembrar, como lembro lá no centro, às vezes é pequeno para você que faz, mas é um mundo inteiro que se abre para quem recebe. Alguém mais? Vamos participar aí, ficar à vontade. Ninguém mais? Ninguém gostaria de fazer uma colocação? Não? Simone, então aproveitar o espaço. Queria que você falasse, se você puder falar um pouquinho mais sobre o perdão, sobre essa dificuldade que a gente tem do perdão. Como é que a gente pode ir aos poucos trabalhando isso dentro da gente? É de um dia para o outro que a gente consegue? Então, gente, assim, não é fácil. Eu acho que eu não vejo mineiro. Tem que olhar na cara de todo mundo. Então, não tem receita de bolo para esse, como diz em Minas, não tem receita de bolo para esse trem. A gente vai cair, vai levantar muitas vezes em todas as tentativas que fizer. Gostaria de garantir para vocês que vocês vão dormir diabinho e vão acordar santinhos. Adoraria, mas não posso fazer isso. Até porque, gente, é um recurso que vai de criatura para criatura. E ela precisa de uma coisa básica para qualquer virtude que ela queira conseguir. E o perdão é uma das coisas mais bonitas que existe. Ela precisa querer fazer. Ela precisa querer melhorar. Ela precisa perceber que ela está fazendo errado e corrigir o percurso no caminho certo. Então, esse querer passa por um livre-arbítrio que é construído diariamente. Como eu falei na palestra, às vezes eu consigo perdoar uma pessoa,
A outra olha, não consigo nem arranhar ainda. Mas já é uma tentativa que eu faço, uma consciência, pelo menos, de que eu preciso ir naquela direção. Tem aquelas pessoas, eu gosto de lembrar, eu sei que vocês não conhecem pessoas assim, azedas, né, que nos fazem lembrar todos os dias o quanto é difícil ser espírita. Tem dia que você olha, você fala com ela e fala assim, essa não vai dar. São essas, especificamente essas, que nos trazem o recurso do aprendizado. São elas que nos lembram que nós ainda temos muita coisa para fazer, muito a aprender. São elas que nos lembram que ainda hoje temos, entre aspas, inimigos, mas que nós vamos construir desses inimigos grandes amigos. Só precisa do primeiro passo, da primeira boa vontade. O perdão é uma conquista. Ele é um treino, como qualquer virtude. Eu consigo mais, tem dia que eu não consigo. Mas é muito importante nós entendermos que, além de depender de nós, nós somos imperfeitos. Então, reconhecer que vai ter hora que vai ser difícil mesmo. Vai ter aquelas circunstâncias em que você vai dizer assim, não vai dar. Mas você tomar o pé da situação, dar aquela respirada e continuar na tentativa, é o que vai fazer com que a sua jornada seja um pouquinho mais tranquila, menos dolorosa. Nós colocamos as dores no caminho. Então, o que a gente vai fazer com elas? Elas vão virar obstáculos para sempre? Aquela pedrona no meio do caminho vai impedir que eu continue a jornada? Ou eu vou encontrar um jeito de passar por ela, de transpor, eu vou contornar, eu vou ficar parado batendo a cabeça para sempre? O que eu vou fazer? Depende de mim. E o perdão liberta precisamente porque, lembrando muito o Emmanuel, ele falava assim, nós nos afinizamos por duas razões. Nós só nos ligamos por duas razões. Pelo amor e pelo ódio. Pela raiva. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu gostaria de estar atrelado a cada um de vocês pelo amor. Não tenho a menor intenção de estar colado em vocês, obsidiando ninguém, apesar de que eu ia ser uma obsessora simpática. Mas, assim, é uma escolha nossa. O amor é uma escolha nossa. Vivenciar esse amor, querer saber que eu vou estar próximo dela, encarnado ou não, vibrando amor, é maravilhoso. Saber que quando a gente vai desencarnar, aquela pessoa que a gente perdoou lá atrás, vai ser aquela pessoa que vai te buscar para te dar a mão, para recomeçar. E que também pode ser aquela pessoa que eu não perdoei, não fiz nada por ela, ela também vai me buscar, não com tanto amor. Então, gente, a escolha é nossa. O começo é de cada um. Não esperem nunca uma perfeição que nós ainda não temos. Não esperem gestos grandes para começarmos a fazer os pequenos. Não espere que a dor seja enorme batendo na nossa porta para que a gente desperte. O sofrimento, como diz a Joana de Ângeles, é uma escolha da criatura. A dor é aprendizado. O sofrimento é nós termos que passar pela dor e nós sermos rebeldes. É igual criança. Não sei se vocês têm filhos. É delicioso, porque quando eles estão doentes, eles fecham a boca para tomar o remédio é horrível, e vocês não vão parar para eles dizer assim, você quer tomar o remédio ou você não quer tomar o remédio? Você vai pegar a boquinha dele, vai enfiar a garganta abaixo, por pior que seja no momento, porque você sabe que lá na frente o remédio vai fazer efeito. Aquela criança que trava a boca e não quer tomar o remédio, somos nós. A gente sabe que precisa da dor porque não aceitou o primeiro convite do amor e finge que não é. Então você, não quero. Não vai adiantar nada. A gente vai passar pela dor com uma carga maior de sofrimento. Aquelas criaturas que passam pela dor entendendo dela o melhor aprendizado é aquela criança que sabe que lá na frente aquilo vai melhorar. Se nós fazemos isso como pais imperfeitos, Deus que é perfeito faz muito mais, deixando que a gente passe por situações, sabendo que essa situação lá na frente vai nos trazer melhor esclarecimento. Então, assim, perdão é a única forma, mas não vem pronto e acabado. Adoraria dizer que sim, seria muito fácil, mas não dá. Ele é construído dia a dia, encarnação a encarnação, convivendo com as pessoas corretas. E corretas não são só aquelas que nos trazem coisas boas. Corretas são aquelas pessoas que nos lembram todos os dias que nós ainda temos muito percurso para fazer. Então, nós agradecemos a Simone pelas palavras, pelos ensinamentos esclarecedores.
Então fica aí o convite a cada um de nós, né? Vamos refletir aí no que foi falado, vamos reavaliar como é que a gente está lidando com tudo isso que foi falado, né? Então vamos agora aproveitar esse momento e nos prepararmos. Aquele momento onde nós podemos doar um pouco do nosso amor, da nossa compreensão, do nosso carinho, por todas, tantas e tantas pessoas, conhecidos, desconhecidos, amigos, por esse nosso planeta, enfim, tantos espíritos que estão aí nesta caminhada da dor, aprendendo, crescendo, que nós, dessa maneira tão simples, tão singela, mas ao mesmo tempo tão grande, que pode ser através das nossas doações, da nossa doação, do nosso amor. Então vamos, nesse momento, mentalizando todas as famílias, cada qual com as suas dificuldades. Hoje, de uma maneira especial, as famílias e as pessoas envolvidas na dependência química, que possam ter muita força, muito amor, muita paciência, para se ajudarem mutuamente e superarem essa prova tão difícil, essa escolha tão difícil da dependência química. Vibremos por todos eles. Vibremos também pelos nossos irmãos, companheiros que se encontram nas ruas, sem lar, sem família, sem um teto. Que esses irmãos também possam receber todo o nosso carinho, o nosso amor, nesse momento. E também as nossas atitudes, o nosso olhar compreensivo, a nossa ajuda, naquele momento que estamos do lado de fora, no nosso dia a dia. Vamos vibrar pelos nossos lares, que a paz, a harmonia, a compreensão e que, acima de tudo, o amor seja o elo principal que nos une. Vamos vibrar também por aquela pessoa, conhecido, familiar, que sabemos estar passando por um momento de dificuldade. Que chegue até ele as nossas melhores vibrações, levando-lhe força, coragem, fé e confiança no nosso Pai, sabendo que nunca estamos sozinhos. E assim então, companheiros, nós vamos agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade. Que possamos levar aos nossos lares o que de melhor pudemos captar, o que de melhor podemos transformar, fazendo das palavras, dos pensamentos, uma renovação das nossas atitudes. Que voltemos aos nossos lares na paz, na segurança, com a nossa fé fortalecida. E que possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja.